Você foi desligar aqui o Insta. Pronto, agora vai dar certo. Pessoal, entra de novo aí. Saiu sem querer aqui. Deixa eu fixar aqui o tema para ficar melhor para quem for entrando já saber do que está se tratando. Só um minutinho, me dê só um minutinho e eu chamo aqui a doutora Érica. Isso, vai compartilhando. Pronto, doutora. Agora deu certo. Agora deu certo. Deixa eu fixar aqui o tema, doutora Érica. As pessoas que forem entrando saber do que está se tratando rapidinho. Tá certo. O meu áudio tá bom aí, pra senhora? Tchau. Tá. Aqui também tá ótimo. Pronto. Pessoal, vai compartilhando esse. Antes de eu pedir aqui a palavra à doutora Érica, esse assunto é de extrema importância, né, do que nós estamos vivendo, como eu estava falando, o mundo, né? Mas falando aqui do nosso Brasil, especialmente aqui a nossa Fortaleza. Infelizmente, esse vírus tem se alastrado muito, né? E a gente sabe que muitos deles é porque as pessoas também têm desconhecido o poder desse vírus. Então, ninguém melhor do que uma pessoa, né, da área para nos explicar e falar desses sintomas, tá bom? A doutora Érica, é um prazer muito grande, viu, doutora Érica? Só tá ter Prazer, aceitado o nosso Giovanni. convite, ter aceitado o nosso convite. Tive o prazer aonde de trabalhar com a doutora Érica, uma pessoa muito humana, humilde e, acima de tudo, cristã. Então, é médica, otorrino. Então, doutora Érica, é com a senhora. Então, a senhora fala tudo que a senhora achar que tem que falar sobre esse vírus. E estamos aqui para ouvir. Boa noite, Giovanni. Boa noite a todos. Eu que agradeço o convite, né? É um prazer estar aqui tentando trazer alguma contribuição. Eu acho que seria interessante, eu primeiro vou só me apresentar e falar um pouquinho, mas acho que seria interessante você perguntar ou você filtrar algumas perguntas, né? Para Tá saber o bom. que que interessa mais. As pessoas Então, podem também fazer pergunta aí e aqui a gente interage. Pode? pronto. Pode. Eu não sou muito boa dessas lives ainda não, mas eu acho que tem Tá um bom. jeito que ela te envia a pergunta, aí tu faz a pergunta para mim, para não, porque se ficar muitas perguntas ao mesmo tempo, a Não, gente não claro. consegue Tá ver, bom. né? Tá bom. Aí você faz. Então, eu só me apresentando, eu sou Érica Ferreira Gomes, eu sou otorrino em Fortaleza, sou também atuo na área de medicina do sono. Já trabalhamos juntos com o Giovanni, é uma pessoa excelente, muito boa, e como ele falou, né? Primeiro que em relação à Covid, né, a doença causada pelo coronavírus 2019, na verdade não existe especialista, né? Porque é uma doença nova, que surgiram os primeiros relatos em dezembro, e eu confesso que a gente no começo ficava um pouco cético, a gente não achava que ia chegar aqui. Então, sinceramente, a partir do dia 16 de março foi que eu me lembro exatamente, porque era um dia que a gente estava comemorando um evento do Dia Mundial do Sono, que foi confirmado, foram confirmados os primeiros casos, e a partir desse momento eu vi que não tinha como fugir disso aí, né? E aí tenho me dedicada a estudar bastante, porque realmente a gente teve que ficar em quarentena, então tudo é novo, todo dia sai uma coisa nova. Então não existe especialista em Covid, né? Não tem como,
porque nada é 100% errado, 100% certo. A gente falando na questão da área médica. Mas o que existe é a pessoa tentar o compromisso de estudar, de se atualizar todo dia, procurar fontes seguras, conversar com os pacientes. E é isso que eu estou tentando fazer. Se conseguir fazer uma pequena diferença para algumas pessoas, eu acho que é o que importa. Eu nem sou muito assim tecnológica de ficar gravando vídeo e tal, mas como eu vi às vezes as pessoas muito perdidas e algumas notícias falsas, e aí eu acabei resolvendo gravar algumas coisas para sempre estar trazendo alguma notícia que eu acho que pode ser de utilidade. E aí, nesse sentido, né, a gente tenta não espalhar coisas que espalhem pânico, mas a gente precisa conscientizar, porque realmente o caso é muito sério, né? Ah, mas os casos, a maioria são leves? São. Por isso o nome é pandemia, se espalhou no mundo inteiro. Porque se todo mundo, vamos supor, pegasse a Covid e ficasse muito grave e fosse para o hospital, ela não ia se espalhar, porque a pessoa ia entrar em isolamento e, por estar doente, ia ficar no hospital, ou ia morrer, né? Ou ia se recuperar, mas não ia passar para pouquíssimas pessoas. Então, o problema é que a maioria dos casos, então, de 10 pessoas, 8, 9 vão ter casos leves, ou nem vão perceber. Então, essas pessoas que circulando vão passando de umas para as outras. E aí, quando chega nas pessoas de risco, né, que a gente pode conversar sobre isso, as que têm o maior risco de ter a doença grave, aí acontecem esses problemas, né? Então, todas as pessoas, como ela é muito contagiosa, em algum momento, provavelmente todos nós vamos ter. Então, só que se esse momento acontecer para todo mundo ao mesmo tempo, né? 100 pessoas pegarem, 2 vão para a UTI, 1.000 vão 20, 10.000 vão 200, né? Quando chega 1 milhão, não tem vaga, já não tem mais vaga de hospital, já não tem mais vaga de UTI para todo mundo. Por isso que é meio assim, é você se isolar, aí você pode pensar, então deixa eu pegar aqui logo enquanto tem alguma vaga, né, para mim, mas você está pensando isso que é o princípio de nós cristãos, né? A gente tem que pensar nos outros, porque na hora que você se preserva, você está pensando em também, pode ser que eu venha a precisar, pode ser que sim, mas no momento e que eu não vou também tirar a vaga de outra pessoa que esteja mais grave, né? Isso. E aí é sempre como a gente, é um momento muito difícil, que a gente fica também fragilizado, porque às vezes vai trabalhar, tá sem a condição, sem a proteção, tem medo também de adoecer. Chega no final do dia, você está muito cansado, né? Então você tem que pedir mesmo a iluminação do Espírito Santo para poder lhe ajudar a ter uma visão da ciência à luz da fé, né? Doutora Érica, eu separei aqui algumas perguntas que eu acredito que são muito sérias em relação a isso. Gerou aqui nas redes sociais uma notícia que deixou algumas pessoas felizes e compartilhadas, teve muito comentário, que era sobre um vírus que se parece com o da Covid, que faz a pessoa perder a vontade de comer, não sente o cheiro, e saiu, e muitas pessoas compartilharam, eu recebi, eu acho que mais de 10 vezes no meu WhatsApp, vi no Facebook, e eu queria saber se essa notícia é falsa, entendeu? Se existe esse vírus que é parecido com o da Covid, que não é Covid. Bom, eu recebo muita coisa, Jovem, mas realmente eu não tenho tempo de ver tudo, então esse especificamente que você está falando, eu não vi. O que, até onde eu sei do que eu venho estudando, certo? Um dos sintomas que são praticamente assim, ó, carimbo de Covid, carimbo mesmo, não precisa nem fazer exame. Se você adoecer e por volta do 3º até 6º dia parar de deixar de sentir o cheiro e sentir o gosto, não é se a pessoa já tem esse problema antes, se sofre de sinusite, não. É, por exemplo, se hoje, vamos dar um exemplo, bem comum, a pessoa sente uma dorzinha nas costas, uma indisposição no estômago, um pouco de diarreia, acha que comeu alguma coisa que não fez bem, uma moleza no corpo, aí amanhã tá o nariz meio congestionado, de 3 para 6 dias para de sentir o cheiro e para de sentir o gosto. É Covid.
100%. Isso aí foi descrito dia 20 de março, e dia 20 de março para cá é só saindo estudo, estudo, estudo. E todo mundo, de 10 pessoas, 7, 8 param de sentir o cheiro. A notícia boa, então não é outro vírus, é a Covid. É a Covid. Hoje, você pode até. Ah, mas nem o outro vírus para de sentir o cheiro. Na verdade, qualquer vírus você pode deixar de sentir o cheiro, certo? Antes da Covid, às vezes acontecia da pessoa pegar uma gripe forte e a gente nunca sabe nem que vírus é e depois a pessoa não sentir mais o cheiro. Então, isso é um efeito que o vírus, ele ataca o nervo, né? O nervo que o pessoal lá na França conseguiu fazer uma chapa, uma ressonância, e viu que lá onde tem o nervo de sentir o cheiro do olfato, na base do crânio, está brilhando no paciente, em 2 pacientes que têm Covid. Então, hoje, se você parar de sentir o cheiro e o gosto, depois de 3 a 6 dias que adoeceu, é carimbo certo de Covid. A notícia boa é que fizeram também um estudo, pegaram aqui 100 pessoas com Covid, as que pararam de sentir o cheiro e as que não pararam. As que pararam tenderam a ter uma melhor evolução, tenderam a ser menos graves, a se internar menos e morrer menos. Pronto, essa é a notícia boa. Se perdeu o sentido do olfato paladar, é Covid, até prova o contrário hoje. Geralmente volta em 1 ou 2 semanas e tende a escapar. Então, se tiver com esse sintoma, é Covid. É. Então, tá certo. Ó, os pessoas que entraram agora, se você tiver alguma dúvida, faça a pergunta aqui e a gente passa para a doutora Érica e aqui ela vai tentar tirar as suas dúvidas. Outra coisa, doutora, eu sempre acompanho os seus vídeos que a senhora posta no seu Insta em relação à Covid, né? E a senhora, em um dos vídeos, falou dessa mutação, né? Dos sintomas, né? Como diarreia. E eu praticamente eu não sabia, porque a gente acha que, como você falou, carimbo é a falta de ar e esse sintoma da gente perder o gosto e o cheiro, né? Então, eu acredito que muita gente talvez possa ter isso daí e talvez está contaminando as pessoas e acha que não é, porque vai ouvir de terceiros que não é isso, é parecido, mas não é. Então, queria que a senhora falasse sobre isso. Pronto. Então é o seguinte, o que inicialmente saiu para a gente que Covid era febre, falta de ar e tosse, né? Eu tenho visto diariamente todos os pacientes, nós vamos elaborar para poder divulgar melhor, estamos melhorando, mas todos os pacientes eu acompanho numa tabela todo dia o que a pessoa sente. Tá? Tipo assim, desde o primeiro dia, aí vou marcando tudo que a pessoa sente. Então, tem um monte de tabelas aqui. Existem, principalmente as crianças, e quem chamou a atenção disso foram também os espanhóis, assim, primeiro, mostrando que os quadros intestinais. Então, tem gente que praticamente só tem quadro intestinal. Diarreia, náusea, falta de apetite, às vezes vômito e dor de barriga. Então, se isso acontecer na criança e for leve, tudo bem, mas se ficar febre muito alta, aí tem que levar para assistência médica. Existem quadros que são mais neurológicos. Aí a pessoa tem tontura, sonolência, dor de cabeça forte, e nos casos mais graves pode ter até assim uma convulsão, um ataque, né, e um desmaio. Esses são os quadros neurológicos. E existem os quadros respiratórios, que a pessoa faz a tosse, a falta de ar. Então, essa história que começou é porque, infelizmente, os estudos primeiros que foram chegando da China vinham dizendo umas coisas, tipo febre alta. Mais da metade dos pacientes não tem febre alta. As pessoas dizem muito que a gente brincava que não existe, mas existe, né? Porque todo mundo sente uma febre interna, ou uma febre na cabeça. Essa febre interna é assim, você sente, eu tenho certeza que eu tô com febre. E vai botar o termômetro e não tá. E depois de alguns dias, eu monitoro, fica baixa a temperatura. Então, é uma sensação de febre e às vezes uma suadeira, às vezes um calor aqui na nuca, né?
Então, existem modelos, vamos dizer assim, né? E de fato, hoje, se der algum sintoma respiratório, né? Diarreia, tudo a gente tem que ficar. Outra coisa que a gente tem que lembrar é a dengue, né? Tem que ter muito cuidado, porque está tendo quadros da pessoa ter dengue e Covid junto. Aí é muito grave, muito grave. Tem que ter esses cuidados. Então, se for dengue, qual seria assim o alerta? Se for dengue, você geralmente sente só. Aí tem febre, aí tem muita dor no corpo e dor nos olhos, né? Pode ter dor nas juntas e no quarto, quinto dia manchando o corpo. Para confundir, a Covid também pode dar mancha no corpo, mas se não aparecer outras coisas, tipo assim, se parou de sentir o cheiro, Covid. Teve diarreia, Covid, entendeu? Mas aí tem que ficar de olho também. E aí a gente tem a prevenção da dengue, né? Também já que está em casa, não deixar acumular água, essas coisas. Teve uma pergunta aqui que perguntando se depois de 14 dias que os médicos pedem para ficar isolado, deixa de transmitir a doença. Certo. Aí a gente já vai não ter assim certeza absoluta. O que que tem? Eles ficaram no começo, eles pegaram, tipo assim, sabe aquele pessoal que ia buscar na China de avião? Aí era de outro país. Aí eles pegaram, traziam da China, botavam tudo lá isolado, numa quarentena e ficava todo dia fazendo exame no pessoal, sabe? Daí que a gente tem esses estudos. Aí eles, então tinha gente que estava doente, tinha gente que não sentia nada e tinha gente que nem adoeceu. Então, eles conseguiram detectar que mesmo quem não adoecia ou quem adoecia leve, começava. Tipo assim, hoje eu tive a primeira diarreia, então 4 dias antes eu já estava transmitindo, e mais ou menos 14, 15 dias depois, certo? Por isso que é um período de 20 dias aproximado, mais ou menos 15 dias. Foi outra pergunta, né, da Aine? Então, vou completar com ela. Mais ou menos 15 dias de sintomas. No caso leve, quando são aqueles casos graves que internam, que ficam doentes mais de um mês, a gente não tem certeza. Aí vai tipo aumentando para um mês. O que esse mesmo pessoal da Espanha diz que é se você recebeu alta, então se você teve um caso mais grave, que se internou, recebeu alta, você tem que melhor passar uns 15 dias ainda resguardado. Mas com 18 dias, ó, ela está dizendo que está com 18 dias e tivessem sintoma, é pouquíssimo provável transmitir. Na parte, detalhe, na parte respiratória. Nesses mesmos estudos, eles olharam no nariz, na garganta, no pulmão e olharam também nas fezes, no cocô. E lá nas fezes ainda sai o vírus. Às vezes um mês e meio. Só que a gente não sabe se já é morto, se já é vivo, porque o teste só diz que tem, entendeu? Então, os testes, eles não servem muito para dizer se não serve para dizer que está curado. Eu acho que passou aí, isso aí, ontem me mandaram uns 10 áudios. É verdade, é verdade. Eu não tenho mais nem condição de ver o que é, mas se for para dizer que tem teste para dizer que está curado, não tem. Não tem. Teve outra pergunta aqui, doutora, que também era uma das minhas que eu ia fazer para a senhora. Sobre o que muita gente fala. Quem já pegou e tá bem, tá curada, não pega mais? Isso é verdade? A gente também não sabe responder. O que aconteceu? Então, vou dizer que é do que eu sei, certo? Esses dados, por enquanto, vieram da China. E aí, a China, a gente, infelizmente, eu preciso dizer, às vezes a gente desconfia que eles não falam toda a verdade. O que aconteceu lá na China foi assim: começaram a testar esse mesmo povo. Então, estou fazendo teste nessa pessoa todo dia, certo? Dia 1, dia 2, dia 3. Aí, lá pelo dia 15, deu negativo. Aí, dia 16, negativo, dia 17, negativo, 18. Lá pelo dia 20, deu positivo de novo. Aí, eles disseram assim: epa, pode ser que possa pegar Covid de novo, mas não dá para dizer. Você está entendendo que pode ter sido só o exame que não deu naqueles dias. Até porque a questão do exame é assim: se o exame deu positivo, ok, era. Se o exame deu negativo, não quer dizer nada. Pode ser que não pegou ainda, pode ser que não tem o anticorpo ainda, pode ser que foi do jeito que o exame foi feito. Não dá para dizer, certo? Então, a gente não pode afirmar com certeza que a gente não possa pegar de novo.
por enquanto, não tem comprovação que uma pessoa pegou, ficou boa de sentir nada e voltou a sentir. Por enquanto. Uma coisa que pode acontecer, que a gente tem medo, mas agora não adianta, a gente tem que cuidar do problema que está acontecendo, né? E entregar nas mãos do Senhor para ele tomar conta do resto, é que os vírus, eles podem mudar. Então, tipo da gripe, que a gente tem que tomar vacina todo ano, porque a gente pode ter gripe todo ano. Não é a mesma, né? Ele muda um pouquinho. Mas pode acontecer isso, mas ainda não aconteceu. Até agora ainda é o mesmo que está aí circulando. Então, Espera. tem um espectador aí, né? Então, as pessoas que entraram agora, você pode fazer alguma pergunta, se for, né, o doutor Ed que está tirando dúvida, né, da Covid-19. Então, doutor, enquanto alguém faz uma pergunta, aí, a pergunta da Enia, né? Enia, boa noite, Enia. Trabalhei com a Enia, tive o prazer de trabalhar com a Enia no Hospital São Carlos, pessoa maravilhosa, né? Conheço demais. Instrumentadora de mão cheia. Gente boa demais, é. Então, a senhora falou já dessa mutação, né, da Covid, e a gente tem visto, né, doutora, tem visto pessoas que estão com pânico, estão com muito medo, e se espirrar sem ter outros sintomas, já acha que vai morrer, fica com esses pensamentos, não procura o médico, porque acha que vai dar positivo, vai ficar internado e de lá vai sair morto. E infelizmente a informação errada é que tem gerado muito isso na mente das pessoas, não é? Giovanni, você falou uma coisa muito importante. Uma das piores coisas na pandemia é o medo, né? Eu digo, a pandemia do medo, a pandemia da desinformação. Porque isso é uma estratégia do inimigo de Deus, né? Paralisar as pessoas e tirar a ação, né? Então, a pessoa que sente um sintoma e não vai... Eu tive uma paciente que disse, elas não estou com medo de ir e não voltar. Eu disse, mas não, a senhora não tem mais poder sobre isso, né? Então, é essa pandemia da desinformação e do medo. As pessoas ficam angustiadas, ansiosas, né? Não procuram a informação correta. Eu vi que também entrou aí uma pergunta da Adriana sobre se pode tomar a vacina da gripe. Se já tiver assintomática, pode tomar. E em relação ao tempo que a doença dura, varia muito. Porque tem gente que tem só, nesse vídeo que eu gravei, eu disse das fases, né? Tem gente que só entra a primeira fase, então em 7 a 10 dias fica bom. Tem gente que passa para a segunda fase, 14, 15 dias. E tem gente que chega a ficar 1 mês ou 2 doente, não depende do quadro de gravidade. A maioria, grande maioria, fica boa em 1 semana, mas deve ficar pelo menos mais 1 semana em casa repousando. Ontem saiu um artigo científico dos cardiologistas recomendando que se a pessoa teve a doença mesmo leve, passe 15 dias sem fazer exercício físico. Depois que ficou boa. Porque pode ainda a pessoa sentir alguma coisa no coração e no pulmão. Eu vi outro dia, ontem, com a minha esposa, eu tava mostrando para ela o vídeo que a senhora tava falando sobre as crianças, né? Porque o que a gente ouve e vê é que as pessoas estão retratando as crianças como pessoas de ferro, né? Que é onde a doença, esse vírus, não vai causar nenhum dano às crianças. E eu vi a senhora falando sobre aquelas manchas, e a minha filha aqui, a Emanuela, de 3 anos, ela apareceu, doutora, umas manchas, né, na perninha dela. E até então a gente fica nessa coisa, né? Será que é dengue? Será que é só um problema de pele? Mas até agora ninguém não tem nenhum caso falando que é Covid. Aí a senhora falou aqui dali e ela ficou assim na dúvida, até pediu para fazer essa pergunta à senhora, mas já sumiu, só durou, eu acho que uns 4 dias e sumiu. As crianças, realmente, elas têm bem menos complicações, bem menos, mas não é zero, né? Não é zero. E a maioria dos quadros da criança, eles são mais bem leves, como a rinite, ou principalmente digestivo e de pele. Então, realmente, ela pode ter sido, né?
a atenção que tem que ter é só na pequena minoria de uma coisa que, como eu gravei no vídeo, é uma novidade, assim, né? Ontem, a Itália. Então, primeiro foi a Inglaterra, depois o Canadá, depois os Estados Unidos, a Itália, a Espanha, todos relatando essa doença mais grave, que chama doença de Kawasaki, que pode afetar o coração das crianças, mas os quadros não são respiratórios. É febre, mancha no corpo, pode ter inchaço nas mãos e nos pés, pode ter a língua inflamada, dor de barriga e muita diarreia. Mas aí não é um quadro que assim, fica grave, né? Não é uma coisa leve. E é raro, é raríssimo. Então, vamos dizer, quantos milhões de casos já teve de Covid no mundo? E se juntar, deve ter tido 200 crianças. Só que é uma doença que pode ter consequências, né? Então, é só mesmo para alertar para procurar assistência médica nesse caso. E não menosprezar também, né? Porque às vezes menospreza, acho que a criança, como você diz, é de ferro, não vai pegar, não é verdade. Alguém fez uma pergunta aí, ó, Cleide, que a senhora já até já respondeu, mas como ela entrou agora, sobre ela está falando que está com uma semana que não sentiu, não está sentindo cheiro, né? E nem gosto, e está com febre e dor no corpo, e ela está querendo saber se é Covid. Provavelmente. Sim. Assim, aí alguém perguntou sobre isolamento. Exatamente. Eu acho que eu também comentei no começo. Exatamente para retardar o contágio. O isolamento é amor, caridade, é pensar no outro. É porque se for todo mundo adoecer, todo mundo vai adoecer. Poucos, na proporção, vão ser muito graves. Mas se adoecer 10, são 2 UTIs. Se adoecer 100, 20 UTIs, 1.200, 10.000, 2.000. Aí pronto, já passou 1 milhão, já não tem mais UTI para todo mundo, que é como já está, né? Então, doutor, Então, também tem ah, notícia boa, né? Ontem, dentre desses vídeos que eu não consigo ver todos, mas ontem eu recebi um vídeo muito bom, muito emocionante dos pacientes no Hospital do Estado, né? Que só numa ala 17 receberam alta hoje, né? Então, quer dizer, foram 17 vidas salvas, mais pessoas que vão ter essa vaga, mas isso aí depende também muito, né, exatamente isso que a gente está conversando, né, dos estudos, dos profissionais se dedicando, tentando entender melhor e tentando ajudar essas pessoas. tá certo. Me permite aqui falar algo, né, para o público que me segue aqui no meu Insta e os que a senhora também, que estou junto com a senhora. Nessa questão de pânico e medo, né? Eu sempre tenho feito lives aqui e eu trago sempre num tema chamado Espalhando Fé. E eu comecei a fazer, um dia eu estava orando aqui na minha casa e me deu essa vontade de fazer. A princípio eu pensava que eu só ia pessoas ia interagir, sabe? Mas aí, para minha surpresa, sempre quando eu termino uma live, pessoas ficam me pedindo, né, uma palavra assim de orientação, está com medo, né? Uns estão com começo de depressão, estão muito ansioso, fica com aquele sentimento de morte. Então, como eu sou cristão, né, a senhora sabe, e eu vou dar uma palavra em cima disso e eu, graças a Deus, estou conseguindo ajudar de uma certa forma essas pessoas com palavras positivas, né, de esperança, tentando tirar da mente deles, porque eu vi alguns psicólogos falando que o medo, né, essa negatividade, ele abre portas para até facilitar mesmo a doença se alastrar mesmo em muitas pessoas. Isso eu estou falando de pessoas jovens que me perguntam, que me fazem essa palavra e eu vou, né? Tem um texto na Bíblia, Lucas capítulo 8, do versículo 40 até o 56. E ali a gente vai ver um relato de Jesus, e são essas palavras que eu tenho passado para as pessoas, né? Que tem servido, graças a Deus, como remédio àqueles que têm acreditado. Porque é isso que nós temos que acreditar na palavra, e ela tem poder. Eu sempre falei isso para a juventude, para o povo que eu tenho essa oportunidade de falar. E teve uma mulher, o próprio Cristo narrando essa história, que há 12 anos, né, ela gastou tudo com os médicos, já não tinha mais, ela Hemorroída, né?
a mulher do fluxo, conhecido como a mulher do fluxo de sangue. Uhum. Né? Então, até ela viu Jesus Uhum. passando naquela multidão, né, que antes dela tinha um pai que estava perdendo a sua filha há 12 anos, que era Jairo, né, que chegou primeiro do que ela, mas no meio da multidão, ela viu ali uma solução. Ela viu que se ela tocasse no mestre, ela ia ser curada. Então, eu tenho passado muito isso, né, que a fé dela foi tão grande que quando ela tocou, ela foi curada, né? A Bíblia diz que instantaneamente parou de jorrar aquele sangue, porque ela teve fé, porque ela acreditou. Então, eu já vi, né, até mesmo, eu assisto muitas lives, e live também de médico, eu vi um médico falando isso, né, que um dos remédios bons nessa hora também é você se firmar em Deus, é você acreditar, é você ter fé, para você bloquear essas entradas que talvez você está facilitando para a doença se ela está mais nas pessoas. A senhora, como médica, É. é cristã, o que é que a senhora diz sobre isso? Não, exatamente. À luz da ciência, já existem várias pesquisas científicas comprovando, primeiro, que o sistema, que a parte emocional influencia no sistema imunológico, que uma emoção positiva ou a fé podem mudar até as suas células, certo? O seu DNA, certo? Então, quer dizer, às vezes você vem numa herança que vem de pai de uma coisa negativa, mas a sua fé, o seu pensamento pode fazer a mudança inversa. Isso chama-se epigenética, esse nome esquisito, mas é mudar mesmo a origem. A imunidade, então, está relacionada também com a parte psicológica e espiritual, e tem também estudos mostrando, inclusive eu já vi algo com a Covid, mas agora não vou saber te citar, mas eu já vi várias coisas, por exemplo, pessoas em UTI, aí eles compararam quem estava com UTI com problema de coração, quem orava e quem não orava, ou quem tinha intercessão, outras pessoas orando e outras não. E os que tinham ou oravam ou tinham intercessão, tinham maior chance de sobreviver. Então, isso também é afirmativo positivo para a Covid, porque nós somos um todo, né? Não é só a parte física puramente. E lógico que eu quero se parabenizar realmente, porque trazer uma palavra de fé, um consolo, uma coisa, você também está salvando uma vida, né? De alguma forma. Então, se todo mundo puder fazer um pouquinho, dar um pouco de apoio, de consolo, de conforto, né? Entender que sempre, né, exatamente nas Sagradas Escrituras, várias vezes, Deus mandou, ou permitiu, vamos supor assim, não é mandou, mas permitiu que viesse a peste, que viessem males, né, mas os que persistiram com fé, com paciência, né, no final, são recompensados, né, é o que a gente tem que procurar fazer, né? A palavra de Deus, ela também é como um remédio, né? E um remédio assim que ela tem curado. Eu acredito muito nisso. É por isso que eu tenho falado para as pessoas e graças a Deus que eu tenho visto testemunhos positivos em relação a curas, né? Pessoas que mandam para mim depois que eu orei, depois que eu dei uma palavra, né? Depois que Uhum. eu ouvi, tirei aquele medo, né? Consegui tirar aquele medo, aquele pânico, testemunhado que sentiram melhor, o prazer de viver. Então é combater isso mesmo com a fé. Com certeza. Tem alguma pergunta aí? Diga aí. Alguém pode fazer mais uma pergunta? Você que tô agora, deixa eu ver se a gente passou. A gente tava. Teve outra pergunta aqui que eu acho que passou direto. Até quantos dias dura os sintomas? É uma pergunta que foi lá em cima. Eu falei no começo. Então, tem gente que só fica uma semana, 2 dias, menos de uma semana. É muito variável. Tem de 2 dias até 30, 60 dias. Vai depender muito. Não tem como a gente dizer. Aos poucos é que vai avaliando se a pessoa está passando de fase a fase. Eu acho que teve também uma pergunta sobre lesões de pele, né? Já foram catalogadas 5 tipos de lesões de pele diferentes. Então, tem desde que parece alergia, ou pintinhas como se fosse de dengue nas pernas, ou no corpo. Já foram catalogadas 5 tipos de lesões de pele diferentes. Todo dia aparece uma novidade desse Covid, Ixi, não tem dificuldade. Alguém perguntou sobre a medicação.
fica difícil assim, a gente recomendar numa live alguma medicação, né? É sempre bom conversar com o médico. Mas o que eu posso te dizer é que, assim, alguém perguntou aí sobre duas medicações, ivermectina e azitromicina. Até onde eu estudei, a ivermectina, que é um medicamento usado originalmente, foi descoberto nos anos 70 pelos veterinários, e aí depois nós pegamos emprestado, serve para piolho, sarna, curuba e verminose, e lombriga. E aí foi descoberto no laboratório que em 24 horas ele inibia a substância, a entrada do vírus na célula até 5.000 vezes. Em 24 horas. Mas isso foi no laboratório, como se fosse assim, num vidro, certo? Não foi num animal, nem numa pessoa. E esse remédio ele já foi estudado para dengue, para malária, até para HIV. Então, existem alguns indicativos que ele pode ajudar quanto antes, melhor. Mas não existem ainda comprovações científicas que foi usado em pacientes com Covid e melhorou. O certo é que não adianta usar ele para tentar prevenir, certo? E outra coisa certa é que é uma medicação segura, que no máximo que vai acontecer é matar suas lombrigas. Assim, não pode fazer mal. Em relação ao antibiótico que citaram aí, a azitromicina, os estudos que eu vi, o mecanismo dela é diferente, é um mecanismo anti-inflamatório e ela age em conjunto com outros medicamentos, ela não age só. Eu vejo muito paciente tomando só azitromicina, pouca chance de adiantar alguma coisa. Então, esse tem que ser visto, principalmente a história que a gente está falando das diarreias da Covid, você pegar um paciente com diarreia de Covid e dar azitromicina, aí termina de complicar o caso, né? Então, sempre é bom conversar com o médico. Como eu estou dizendo, eu estou falando aqui do que eu venho estudando todos os dias nesses últimos 60 dias, mas nada é 100% certo, 100% errado, né? Não dá para ainda ter especialistas em Covid. A senhora está respondendo essa da Lilian Moura, quadro de diarreia em criança pode ser sintoma de Covid? Sim, é porque ela entrou agora, Lilian, a doutora Lilian, fonoaudióloga. Sim, eu até já falei, Lilian, viu? Nas crianças os quadros predominantes são intestinais. E pele, às vezes. Às vezes tem uma dor abdominal, uma diarreia 2, 3 dias, pode ter náusea, vômito e uma manchinha na pele, depois some. Bom, pessoal, perguntas, acho que a doutora Érica já desde o início, né? Então a gente já está quase no finalzinho da live aqui. Eu estou aqui no cronômetro. E a senhora acha que não falou tudo? Se você quiser mais falar a respeito alguma coisa aí, para a gente já partir para a parte final da nossa live aqui. Tá, deixa eu pensar aqui, o que poderia ajudar mais alguma coisa, que é tanta coisa, né? É importante você anotar os seus sintomas, né, todo dia, o que está sentindo. Geralmente, os primeiros, eu já falei que pode ser o coronavírus, ele entra pelo olho, pelo nariz ou pela boca. Então, pode ser até uma irritação, um calor, uma dor no olho ou uma conjuntivite. Ou só o nariz meio ardendo, queimando, e aí, lá pelo terceiro, quarto dia, perde o cheiro ou o paladar. Ou só uma irritação na garganta. Algum sintoma intestinal. Então, a chave que o coronavírus entra na célula, essas células elas estão mais no intestino, no pulmão e nos vasos. Aí você sente esses sintomas leves, vai ter alguma febre, dor, às vezes é uma dor muscular, como se fosse assim, entre nas costas ou lombar. Às vezes a pessoa acha até que deu um jeito nas costas, aí depois aparece mais sintoma. Então é importante você ir anotando todo dia, porque se ficar na primeira semana só esses sintomas, beleza, provavelmente tomar um chazinho, umas vitaminas, tomar uma dipirona, resolveu, certo? O que é que a gente tem que atentar? Se esse quadro passar de 7 a 10 dias, entrando nessa segunda fase, aparecendo febre alta, falta de ar, tosse, ou piora. Se uma diarreia está passando para 10 dias, é alerta. Se uma dor de cabeça está passando para 8, 10 dias, é alerta. Certo? O gosto diferente na boca, sim, porque pode perder o paladar,
pode ficar sentindo um gosto ruim, como se fosse gosto de ferro, gosto esquisito. E pode deixar de sentir o cheiro também. A outra coisa, então, dessas questões dos sintomas de alerta, né? Que eu falei que passando de 7 a 10 dias. Das vitaminas, que eu acho que as coisas nem perguntaram, né? Mas as coisas que as pessoas perguntam bastante. Tem estudos mostrando que com algumas vitaminas têm função na imunidade, melhorar a defesa, principalmente nessa questão do coronavírus. Que seria a vitamina D, que você pode obter pegando sol no seu quintal, melhor fonte, certo? Pode ser pouquinho, 10, 15 minutos, pegando sol mesmo no corpo todo, protege só o rosto para não queimar. A vitamina C, né, que tem nas frutas também, e o zinco, né, que também são... E agora saíram os estudos sobre, porque o pessoal lá os turcos e os árabes, eles comem muito açafrão, cúrcuma, aquela coisa amarela, né, que bota no arroz, faz a cúrcuma da terra. E aí eles ficaram meio imunes, não tiveram muita doença grave. Aí alguns pesquisadores estão recomendando o açafrão ou a cúrcuma. A Lilian pergunta, o probiótico, né? Lilian, o probiótico ajuda no quadro de diarreia em geral e na imunidade em geral. Agora, em relação ao coronavírus específico, eu não vi nenhum estudo. Mas, por exemplo, hoje mesmo eu tive pacientes que tinham quadro só diarreicos, e aí eu prescrevi o probiótico porque ajuda. O Cristiano entrou agora e ele estava perguntando uma coisa que a senhora já respondeu, né? A gente vê assim, carimbo, coronavírus. Então, Yes, carimbo, coronavírus. 14 dias. Se voltou, graças a Deus, né? Só repetindo. Se não tem já esse problema e o problema surgiu agora, deixou de sentir cheiro e gosto, coronavírus, Covid-19 e geralmente volta até 14 dias. Se não volta, gente, eu vou deixar um último. Quanto tempo tem, Giovanni? 10 minutos, doutora. Certo. Então, se o cheiro não voltar, existe um tratamento indicado chamado treinamento olfativo. Então, como eu falei, a perda do olfato é o vírus, isso aí já foi, demonstrado, que ele ataca o nervo que sente o cheiro e o nervo que sente o gosto. Aí você tem que fazer, uma fisioterapia para o nervo. Aí você pode pegar óleos essenciais, aquelas essências que vende em casa de produto natural, que é o óleozinho com cheiro. Geralmente se indicam 4, as 4 mais comuns: cravo, rosa, canela e eucalipto. E aí você coloca umas gotas num frasquinho pequeno, assim, escuro, com algodão, e cheira. 30 segundos cada uma, um de cada lado, né? De manhã e de noite. De preferência antes da alimentação, né? Para não atrapalhar. Ou meia hora, uma hora depois. E aí você pode fazer esse treinamento. É uma fisioterapia para o nervo e ajuda a recuperar. Não tem problema, né? Só mesmo se você não conseguir especificamente essas essências, podem ser 4 outras. Tem alecrim, tem limão, tem essência de canela, de cravo, chocolate, enfim. 4 essências mais intensas, né? E fica fazendo o treinamento todo dia de manhã e de noite. Muito bom. Acredito que ficou claro aí para muita gente, né? Uma pergunta, né? Gabi, tem a Gabi Vasconcelos, é mito, não. Então, já que ela falou de uma substância que também é um remédio para verme, um antiparasitário. O anito, que é a nitazoxanida, ele foi testado no influenza, que é aquela gripe suína, né? E ele foi testado numa primeira epidemia de coronavírus que teve há uns 10 anos, 2012, se eu não me engano, agora não tenho certeza a data, chamada MERS-CoV. Ele foi testado. E ele também já é usado em pessoas com HIV para outras doenças. E foi encontrado que ele tem um certo efeito.
Em relação à Covid-19, ao coronavírus, estão sendo feitos vários estudos. Então, está ainda em fase de estudo, testando. O efeito dele, eles estão, nos casos, eles estão testando, estão comparando só o Anita e o Anita com a hidroxicloroquina. São os estudos. Não tem nenhum resultado ainda. Mas antes de tomar, não mata só os vermes. Não, antes de ter, entendeu? Porque a atuação dele é na fase que o vírus, a atuação teórica, né? Tudo que a gente está falando da teoria, assim, não tem comprovação. É que o vírus está multiplicando. Se o vírus não está multiplicando, o que adianta, né? Então, alguém que eu não vi aí o nome, falou que ficou bom com chá de alho, gengibre. Pode ser, né? O gengibre tem efeito anti-inflamatório, o alho tem efeito anti-inflamatório, o limão tem vitamina C. Provavelmente tudo isso ajuda também na imunidade, a gente não sabe até que ponto, né? Que ajuda, mas com certeza ajuda. Tomo também chá de alho, limão, gengibre, tomo também. Mas provavelmente você é um caso leve, né? A gente, assim, coisas que não fazem mal, enfim, como as vitaminas, como, né, os alimentos, se alimentar bem, cuidar da mente, do corpo, né? É importante. A minha esposa fez uma pergunta aqui. Ela perguntou Tudo assim: bem. qual é o remédio ideal? Que algumas pessoas falam muito, né? O ideal quando eu tiver com febre alta e tiver com os sintomas da Covid. Ah, é dipirona. Então, o ideal é de. Por que é dipirona? Se você não tiver alergia, é dipirona. Porque pode ter o que uns estudos encontraram que podia fazer mal, ibuprofeno podia fazer mal, cetoprofeno, voltar nessas coisas, diclofenaco anti-inflamatório pode fazer mal. No começo, não pode tomar corticoide, prednisona, não sei o que, essas coisas que as pessoas às vezes tomam quando tem uma crise alérgica. No começo não pode, que o vírus fica doido. A aspirina no começo também não é muito bom. Aí o que acontece? Sobra o Tilenol e a dipirona, que é o paracetamol e a dipirona, né? O paracetamol, ele pode atingir um pouco o fígado. E a Covid também atinge o fígado. Saiu ontem, isso. Então, por, por precaução, porque vai que piora, faz um exame e dá problema no fígado, a gente não vai saber se é a Covid, o paracetamol, a dengue, sei lá o que causou problema no fígado. Então, se a pessoa não tem alergia, o melhor remédio seria a dipirona, porque aí não tem esse efeito sobre o fígado. Ó, e essa pergunta aí, doutora, de De 1 pirona. grama ou de 500, depende de pessoa para pessoa, porque tem gente que já pode ser até 1 grama, mas tem gente que sente a queda de pressão. Então, Ó, a Enia tá enchendo essa de pergunta aí, ó. Menina, será que um dia, mulher, a gente volta a operar aqui preste, né? Todo mundo só nas Covid. Ainda pode ser ainda. Pode dar uma reação, tipo alergia prolongada. Né? Então, Ela está perguntando sobre umas lesões no rosto. pessoal, obrigado por vocês terem aqui participado do consultório online da doutora Érica. Doutora Érica é Pode cachorro. ser isso não pode não. Vou esclarecimento à população sobre a pandemia do coronavírus. Hoje a mãe, você me lasca, vai a polícia vir me pegar consultando pelo Instagram. Olha aí. Eu acredito que ajudou muito aí, né, pessoal? Obrigado mesmo, Deus abençoe a todos, né, principalmente aqui a doutora Érica, que de muito bom grado aceitou o nosso convite. Com certeza tirou muita dúvida que eu tinha, né? Que a gente vê muito fake news e isso é que tem atrapalhado muito, né? Tem deixado as pessoas com medo, com muito pavor e pânico. E as minhas considerações finais aqui pessoal, como a doutora Érica, como médica, tem uma voz, eu, como aqui cristão, tem outra, acredite mesmo, se apegue a Deus nesse momento, tire esse medo da sua mente e tenho certeza, eu acredito muito no poder da oração. Já que você está em quarentena na sua casa, com a sua família, aproveita, É, curte mais a tua família, se aproxima dessas pessoas que talvez a quarentena está juntando muita coisa que estava espalhada, né? Está deixando você mais tempo quando você não tinha, então aproveita muito e é isso aí. Que Deus possa abençoar a todos, a você, doutora Érica, muito obrigado de coração mesmo
por esse... Eu que agradeço, Giovanni. É isso mesmo, né? Já que a gente está tendo mais um pouco de tempo, vamos ver de quanto desse tempo a gente está colocando Deus, né, na nossa vida como principal. A ciência e a fé andam juntas. A gente não pode nem fazer um racionalismo que, né, fugir do que Sei, do né? espiritual e nem o oposto, que é o fideísmo, dizer, não, eu vou sair na rua, porque se Deus quiser me curar do coronavírus, ou se eu tiver de morrer do coronavírus, eu vou morrer, e não é assim, né? Então, nós somos todos, ele dá todos os instrumentos, né, para a gente combater pela palavra, pela oração, né, e pela ciência também. E pedir que continue iluminando, que as coisas continuem melhorando, né? E você possa também levar essa palavra de fé, de esperança para os seus irmãos aí da igreja. E se Amém. você puder deixar gravado para, né? Porque acho que é realmente importante divulgar Isso. não, repito, não existe conhecimento firmado, não existe algo que seja 100% certo ou errado. Eu tentei trazer para vocês os estudos que eu tenho acompanhado nos últimos 60 dias. Então, o Instagram, ele não dá muito essa opção da gente gravar. Então, tem que esperar terminar para apertar para deixar gravado. Então, vai Pois é, falando, mas não dá depois para deixar? Dá para deixar, né? para Eu deixar. acho. Tem que esperar Ah, encerrar para ele dar a opção de gravar. Ele não é igual ao Facebook. entendi. Ah, essa amarradinha, mas enfim. Então, Eu acho que pô, depois você pode baixar também e criar um link, né, para repostar. Eu acho que tem isso aí. tem. Tá certo. Beijo, Aninha, beijo, Lilian, todo mundo. Prazer, viu? Bom, então eu acredito que eu vou conseguir deixar gravado aqui para ajudar muita gente. Com certeza ajudou muita gente aí que fez as mesmas perguntas várias vezes. Isso é um sinal Uhum. que as pessoas acham que é e não é. Então, Deus abençoe. Obrigada, Giovanni. Abraço em todo mundo na família aí, Tá viu? bom, Deus porque a minha abençoe. esposa, ela não tinha se ajeitado ainda, mas ia participar. Ela mandou um abraço para a senhora, tá? Tá bom, um abraço. Tudo de bom. Tchau. Deus Deus abençoe. abençoe. Tchau. Então, pessoal, obrigado, tá? Você. Enia, saudade de você, viu? Obrigado por você ter nos ajudado fazendo pergunta, que com certeza ajudou outras pessoas. E eu vou deixar aqui encerrar o vídeo, só que eu quero deixar salvo no meu perfil para as pessoas também poderem ser abençoadas, né? Então, se você, eu como eu falei aqui, como homem cristão, se você precisar de uma oração, de uma palavra, uma orientação da parte de Deus, você pode me chamar no privado, tá certo? Você pode estar conversando comigo. Eu não sou psicólogo, eu não sou, mas eu tenho uma palavra de Deus para você e eu tenho certeza que Deus ele pode sim se revelar para você de uma maneira bem especial, né? Eu tenho, graças a Deus, ajudado pessoas que eu não conheço, né? Através das lives, dessa tecnologia que a gente tem aqui vivenciado, está podendo estar dentro da tua casa, ajudando as pessoas. Eu acredito muito no poder da oração, no poder da palavra. Se apegue com Deus, sabe, na fé mesmo, porque a fé ela pode te levar a muitos lugares, ela cura. E eu tenho certeza que muitas dessas curas que está acontecendo no Brasil é porque tem uma igreja orando, né? Muita gente está intercedendo pelos enfermos e é não se desesperar, pessoal. Entendeu? É tirar o medo. Eu falo aqui na minha casa para minha esposa, eu falo para minhas filhas que ainda que a gente venha pegar, porque como isso está se alastrando, as pessoas estão, né, não estão respeitando as leis, as regras que é falado não pelo governador, porque o governador fala aquilo que os profissionais da saúde passa para ele, porque ele não é alguém da área que entende como os médicos. Então as pessoas estão desrespeitando, por isso está contaminando as outras pessoas e a gente acaba também se contaminando. Então é acreditar mesmo em Deus. Jesus, como eu estava citando aqui o texto para a doutora, o Alex, um abração, irmão, irmão Cristiano, viu? Saudade de vocês aí de São Paulo, Tabata, Deus abençoe. Cleide, obrigado por ter participado, viu? Todos os meus amigos,
A Enia, você é demais, Enia. Você é bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe, viu, Enia? Irmão Sandro, que abençoe. Eu vou estar orando por vocês todos, tá certo? Em nome de Jesus, eu acredito que Deus ele vai visitar a todos os aí amigos que entraram, né, por causa do Insta da doutora Érica, e que Deus abençoe poderosamente a poder na oração. Se você acredita, tá? Aqui eu não estou falando de religião, estou falando de Deus, sabe? Eu estou falando da palavra de Deus nesse momento de Jesus, que ele sim, sabe? Ele tem o poder. Como eu repito o que eu falei, né? A doutora Érica confirmou aqui que a fé nesse momento ela tem bloqueado muitas doenças, né? E ela tem ajudado na cura de muita gente. E a gente tem visto vídeos de pessoas testemunhando que ali no leito de dor da morte estão se apegando com Deus, porque infelizmente, irmão, o que a gente vê todos os dias nos jornais é muita gente morrendo, pessoas perdendo seus parentes, perdendo os seus amigos por causa da Covid-19. E, e a gente vê também pessoas desesperadas que já foi constatado, diagnosticado pelo médico, pediu para ficar isolado e acha que vai morrer. Eu quero contar um testemunho aqui antes de encerrar. Eu estou fazendo aqui esse bromeixo para a live terminar, que eu quero salvar. Já salvei o link. Eu tenho uma pessoa na minha família que ela, né, pode dizer que ela é da área de risco, né, a minha tia, e ela foi diagnosticada da Covid. E a minha prima, né, que está assistindo aqui, a Evelene, já comunicou à família e a gente logo entrou em ação, de joelhos mesmo, orando. E eu fui lá na casa da minha tia, né? Peguei o óleo aqui e fui orar nela. Determinei, porque a minha tia ela é diabética, né? E já é senhora de idade. E eu disse, tia, respeite tudo que o médico pediu, né? Ficou isolada, a família, né, obedeceu. É muito importante falar isso, viu, pessoal, da obediência. Né? A minha prima ficou ali, cuidando dela, as filhas, né? Meu primo Rafael, e eu fui lá, junto com meu tio Erivaldo, com meu primo Hélito, a gente tudo, a minha esposa e eles também, e a igreja orando. E eu disse, não, tio, não se preocupe não, tira esse pensamento de morte. Alguns momentos ela ficou com isso na mente, né, que a minha prima falou. Então, mais algumas coisas que ela pensava porque ela assistia na televisão. Então, a televisão, de certa forma, passou para ela uma coisa negativa, né, que ela ia morrer. Ela viu vídeos de pessoas morrendo que também tinha a sua mesma idade. E ela também achou, e a gente declarou que não, só não vai morrer, tia. Só vai viver. Esse vírus não é maior do que Jesus, esse vírus não é maior do que o nosso Deus. Então eu deixo essa confiabilidade aqui para o povo. Pessoal, não sei se você é cristão, se você é cristão católico ou cristão evangélico, se eu não estou falando disso aqui, mas eu estou falando de Deus nesse momento, sabe? Deus, ele, a Bíblia diz que a luz ela brilha para os injustos e para os justos. Nesse momento de oração, o que faz Deus mover a sua mão é um coração sincero, é um coração grato. E eu testemunho isso dentro da Bíblia, né? Quando ele estava entre duas cruzes, a minha prima Evelene está testemunhando aí que, ó, Jesus é bom, né? E eu não concluí falando como é que tá a minha tia. A minha tia tá curada, irmão. Passou os 14 dias e ela ainda tá. A minha tia, eu falei pra ela que eu só vai voltar mais forte e tá lá. A véia já tá se danando de novo, entendeu? A véia é forte, irmão. É que a minha prima fala, né? E é isso, irmão, porque a gente intercedeu. Quantas pessoas da idade dela não, infelizmente, desceram a sepultura? Eu acredito muito, irmão, no que o médico falou que ela tinha Covid, mas eu acredito mais na palavra de Deus, no Senhor. Porque o médico não deu nenhum tratamento, não fez nenhuma cirurgia para garantir que ela estivesse viva. Ela não precisou, né, de estar em nenhuma UTI com respirador. Mas a gente que pregamos a palavra e acreditamos, nós estamos testemunhando isso aqui. O Vitor Ionai, ele me contou um testemunho também, olha só que coisa boa. O seu sogro, né, o pai da nossa amada irmã Jennifer, também foi constatado com essa doença, irmão. E o dele foi pior da minha tia. Ele já teve, né, Vitor, puder confirmar para mim aí, já teve sintomas graves
e tudo, e ele tá curado. Ele tá curado, como eu falei aqui. Então se apegue. A mulher do fluxo de sangue, para nós encerrar, ela tinha acabado tudo o que ela tinha com os médicos. Sabe, quando a Bíblia fala isso, ela está respeitando o trabalho dos médicos. Então, o meu vídeo vai ser encerrado agora. Obrigado, Deus abençoe. Se você quiser conversar comigo, me chama no privado, tá certo? Quiser uma palavra, uma oração, não importa quem é você, mas Deus sabe quem é você e Ele